construção do estádio próprio e futuro definido de Lucas Paquetá. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Grêmio neste domingo. Com expectativa de mais uma vez de estádio lotado, o Flamengo vai com tudo em busca dos 3 pontos. Assinado o termo de construção do estádio e Lucas Paquetá, enfim, toma uma decisão sobre o seu futuro. Será que vem pro Mengão? Sem mais, tudo sobre o Flamengo iremos acompanhar agora. Domingo, Flamengo encara o Grêmio no Maracanã. Você vai ver ao vivo na Globo a partir de 3h30 da tarde. Você sabe, tem o Bora pro Jogo com o Thiago Medeiros. Às 4 da tarde a bola rola. Quem tá por dentro das informações do Flamengo pra gente já está aqui, Fábio Jupa. Conta pra nós aí como é que vem o Flamengo pra esse jogo, Fábio Jupa. Fala, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Manhã animada aqui no Ninho do Urubu hoje, Escobar. Teve homenagem pro time bicampeão do Intercontinental Sub-20. Teve homenagem pro Arrascaeta, que recebeu uma placa pelo recorde de assistências na história do Campeonato Brasileiro. Teve entrevista do Meia Saúl, que disse, entre outras coisas, que depois de uma goleada de 8-0, todo jogo se torna perigoso, porque a expectativa fica muito grande. E, claro, teve treino. Domingo o Flamengo enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Ingressos esgotados, expectativa de público superior a 60 mil torcedores. O Flamengo tem um desfalque, é o Alexandro, sofreu uma lesão muscular contra o Vitória. Vinha e Ayrton Lucas na disputa por essa vaga. Ligeira vantagem para o Ayrton, que vem jogando há mais tempo. Com exceção do Alexandro e do Pulgar, que se recupera de uma fratura no pé, todo mundo à disposição do Felipe Luiz. Pode pintar ali uma dúvida na lateral direita entre o Emerson Royal e o Varela, mas o Felipe Luiz tem mais um treino amanhã para tomar essas decisões, Escobar. Eu volto com você. Fábio Jupa, a notícia com lupa. Um grande abraço para você, Fábio Jupa é muito querido. Ingressos esgotados para domingo. Não dá mais para ir não, se você não tem ingresso nem vá. Maraca lotado, não tem como ser diferente também, porque o Flamengo tá fazendo vítima por lá toda hora, né? Domingo, neste horário, Sidão já estará no Maracanã. E há muito tempo. Roupeiros são sempre os primeiros a chegar. A gente sempre chega com 6, 7 horas de antecedência do jogo. 6, 7 horas? Bastante detalhe. Tem jogador que usa uma térmica para aquecimento, uma térmica para jogo. Tem jogador que só joga só com colete do GPS. Dá para decorar tudo isso? Dá. Faz parte do trabalho, faz parte da profissão. 13 anos de Flamengo. A memória não falha. Arrascaeta, por exemplo. Tô vendo que tem 3 chuteiras. Gosta de meia curta, meia longa, como é que é? Normalmente é um meião um pouco mais curto do que o normal. O Saúl, que é europeu, veio agora. Como é que é aqui? Quais são os hábitos do Saúl, por exemplo? Ele gosta de colocar isso daqui na chuteira, para poder alargar um pouco antes do jogo. Tem até o nome, né? Às vezes a gente joga um calor nela, um secador, para ela ficar um pouco mais maleável. A gente tenta tomar conta de o máximo possível, ao ponto de o jogador só chegar aqui e pensar no jogo, para dar alegria a essa nação. Talvez não pareça, mas tudo isso conta, e muito. Jogadores à vontade, mais confortáveis no campo, especialmente em casa. Não há mandante melhor nesse campeonato brasileiro. Em 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. Foram 4 goleadas. 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. Que passe! Arrasca! E o baile na última segunda-feira contra o Vitória. 8-0 de luxo! Maior goleada do Brasileirão em pontos corridos. O Flamengo também é o time que mais fez gols em casa no campeonato. 31, média que beira os 3 gols por jogo no Maraca. Sempre com muita gente para ver. É o mandante que leva mais público ao estádio. Pouco mais de 54 mil pagantes por partida. Claro que nada disso garante a vitória no domingo contra o Grêmio. Mas aumenta o otimismo? Os ingressos estão esgotados? Péssimo negócio para os gremistas com passagem comprada. E olha só, embalado depois da goleada 8-0 em cima do Vitória, o Flamengo agora vai para cima do Grêmio para manter a liderança do Brasileirão. E tem gente comparando o Flamengo desse ano com o de 2019. Será que o Vene concorda? A semana rubro-negra não poderia ter sido melhor.
Clima leve no treino, vindo de um último jogo em que o Flamengo goleou o Vitória em casa. Agora o time tem pela frente o Grêmio, que tem boas recordações. Em 2019, a equipe aplicou a goleada de 5-0 pela Libertadores e conseguiu chegar à final da competição. De lá para cá, os dois times se enfrentaram e o Flamengo tem levado a melhor. Nos últimos 10 confrontos, o rubro-negro venceu 8 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. É jogo importante, vai ser um jogo difícil. Grêmio, que é um grande time, é um time grande, então vai vir com tudo também. Nós precisamos desses 3 pontos e precisamos vencer para continuar lá e seguir um líder no Brasileiro. Se compararmos com o Flamengo de 2019, o time evoluiu. No Brasileirão, após os 20 jogos iniciais, a equipe de 2025 tem mais pontos. Além disso, tem um melhor aproveitamento, menos derrotas e sofreu menos gols. Em 20 jogos, o rubro-negro tem 44 gols. O ataque é o mais eficiente do Brasileirão, superando em 10 gols o segundo melhor ataque do Cruzeiro. Já o Grêmio tem apenas 19 gols no mesmo período. A equipe de Filipe Luís tem mostrado que quer brigar por tudo que tem pela frente. Inclusive, tem 2 jogadores que disputam a artilharia do campeonato. Arrascaeta com 11 gols e Pedro, que voltou a brilhar e já soma 10. A partida contra o Grêmio será novamente de casa cheia. Todos os ingressos já foram vendidos para o duelo. A equipe tem 46 pontos e terá o apoio da torcida para empurrar o time em busca de disparar na liderança. Vini Casagrande, antes de responder essa pergunta, dessa comparação, que eu também quero que o Pedrosa responda, eu quero que você me diga qual vai ser o maior desafio do Filipe Luís contra o Grêmio. Eu acho que daqui pra frente, Vini Casagrande. Sobretudo diante do Grêmio, daqui pra frente também, eu acho que o maior desafio do Filipe Luís é fazer com que os jogadores não subam no salto. Ficar com aquela... Sim. A gente sabe como é que é. Depois de um grande momento, vive um grande momento, depois de um 8-0, os jogadores ficarem de salto alto e acabarem performando não da maneira que podem performar, como a gente já viu em outros momentos. Inclusive, isso vale até para o torcedor que vai ao Maracanã. Eu vejo muito torcedor rubro-negro animado, achando que vai ser sempre um espetáculo, como foi diante do Vitória. Flamengo e Grêmio, o Grêmio vive um péssimo momento, o Flamengo vai amassar novamente, a gente vai ver um show dos jogadores do Flamengo. Gente, não é assim, não vai ser sempre um show. E eu tô falando isso porque eu vi, ninguém me contou. No jogo de ida da Libertadores da América contra o Internacional, o Flamengo venceu por 1-0 e eu vi gente vaiando no Maracanã, o resultado extremamente positivo numa competição importante. Então, fica o alerta para os torcedores que estão achando que o Flamengo vai sempre amassar o adversário. Não, pelo contrário. Vai ter jogo que vai ser difícil, vai ter jogo que vai vencer na bacia das almas, vai ter jogo que não vai vencer, o Flamengo não vai vencer todos os jogos. Isso precisa ser dito. Então, torcedor, não fique achando que vai ser sempre um espetáculo, porque não será. O mais importante nessa competição, no Campeonato Brasileiro, é manter a regularidade, conquistar os 3 pontos. Óbvio que se vencer dando show como foi contra o Vitória, é o melhor dos cenários, mas nem sempre será assim. Então, acho que pro Filipe Luís, inclusive, ele tem que acabar com o clima de oba-oba nos bastidores. Não estou dizendo que tem esse clima de oba-oba. Já ia te perguntar. Mas assim, você vence por 8-0, qual é o trabalho do treinador nesse momento? Evitar o oba-oba nos bastidores. Isso, né? Exatamente. Até porque ele já foi jogador, ele sabe como que funciona e trabalhou com alguns jogadores que pertencem a esse elenco. Então esse vai ser para mim o maior desafio do Filipe Luís nesse jogo contra o Grêmio. Claro, tem um adversário também que provavelmente vai ser armado da melhor maneira possível, mas hoje o Flamengo é amplamente favorito para enfrentar o Grêmio dentro de casa. Inclusive os números mostram isso. Nos últimos 7 jogos entre as duas equipes, 5 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Ô, Lucas Pedrosa, tá cedo para começar esse negócio de comparação. Você não acha, não? Primeiro porque eu acho que... Vocês sabem como eu sou. Eu acho que a gente consegue comparar as coisas no futebol, eu já acho muito difícil, porque o futebol muda a cada 5 anos, mudava a cada 10, hoje em dia a cada 5 anos muda estilo de jogo, tudo. Já acho difícil você comparar o que já passou com o que está agora. E ainda mais quando o que não terminou ainda. A gente está falando de um 19 que a gente já sabe que venceu tudo. E você comparar com o Flamengo agora que começou a embalar, a imprimir, já está desde o início do ano se equalizando, é claro. Mas agora começou a dar aquele sorriso largo no rosto do rubro-negro, né? Primeiro, o Flamengo de 2025 tem que ser melhor do que o de 2022. Depois que for melhor que o de 2022, aí pensa no de 2019.
Tem que lembrar que o de 2022 foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que está longe de ser fácil, é muito difícil. E que era um time bem redondinho, bem arrumado, tinha Pedro e Gabigol no ataque, tinha o João Gomes jogando muita bola também, entre outros atletas, o próprio Everton Ribeiro, eu lembro muito bem da final da Libertadores, o que o Everton Ribeiro jogou bola naquele ano ali é sacanagem. Para 19 eu não vou nem citar. Agora, se você me perguntar em material humano, em elenco, qual é o melhor elenco, já era no início do ano. Agora tá melhor ainda. O Flamengo tem o melhor elenco dos seus últimos 6 anos. Eu não tenho dúvida disso. O banco e o time titular do Flamengo são 2 times que poderiam ser titulares aí tranquilamente. Agora, gente, o melhor é quem vence. Com todo respeito. É isso. Assim, a gente pode ficar tudo no hipotético. Eu também acho. O melhor é quem vence. A seleção de 2006 era melhor do que a de 94? Era. Talvez era. Mas quem venceu? ganhou? Eu também acho isso. Eu também sou assim. Por isso que eu falei, eu acho difícil comparar ainda para um ano que não acabou. Porque eu acho que a régua acaba vindo, obviamente, para título. De que adianta? É igual quando eu brinco no jogo. Teve tanto de posse. Mas não fez gol, meu, não ganhou. Ninguém depois vai lembrar o que tá dentro daquele resultado ali. Vai só olhar o resultado, Renê. Até porque, Fernandinha, em 2019 os adversários eram totalmente diferentes. Hoje, por exemplo, a gente vê SAFs muito mais fortes aqui no futebol brasileiro. Tudo era diferente. Eu, particularmente, também não gosto de comentar. Inclusive, o Felipe Luiz foi questionado sobre isso na última entrevista coletiva, essa comparação com o time de 2019. Ele falou, são momentos diferentes, cada um conquistou as suas glórias. Por exemplo, comparar 2019 com 81. Tem gente que também não gosta de ficar fazendo isso. Eu não gosto de comparar. O mais importante é vencer. Agora, se você me questionar assim, o Felipe Luiz tem potencial para superar... O Felipe Luiz tem potencial para superar... Superar o Jorge Jesus? O Jorge Jesus tem. Sabe por quê? Ele disse tem, Pedrosa. Tem, porque ele pode conquistar a Libertadores esse ano, ele pode conquistar o Campeonato Brasileiro, ele pode sonhar com a conquista do Mundial, que não seria nenhum E se ele não absurdo. conquistar os dois, ele supera? Não supera, porque foi como o Pedrosa mencionou aqui, é como você precisa ganhar. Hoje, para mim, o Jorge Jesus é o melhor treinador que eu vi no Flamengo, eu tenho 35 anos. O que ele fez em 6 meses foi um absurdo, gente. Ele tem mais título do que derrota. Agora, o Felipe Luiz, ele tem potencial, até porque ele pode continuar no Flamengo depois. Eu acho que o Jorge Jesus também vai ser difícil superar, porque ele traz um novo até pro próprio Brasil. Então, assim, ele traz uma coisa nova, uma coisa diferente, um futebol que... Gente, o que é isso? Qual é esse tipo de jogo, né? E aí começa a isso ser implementado por aqui. Então, eu acho que ele também, ele é um treinador que fez parte até da história do nosso futebol brasileiro, né? Fernando, eu vou falar uma coisa aqui que eu venho falando desde o início do ano, quando começou o negócio de porque se o Felipe Luiz foi eliminado na fase de grupos e tudo mais. O foco do Flamengo nessa temporada é sempre vencer. Mas se não vencer, eu vou ser muito honesto, eu manteria o Felipe Luiz. Eu tentaria fazer uma hegemonia com o Felipe Luiz aqui no futebol brasileiro. Porque quando a gente fala que o melhor é o que vence, isso não quer dizer que o trabalho foi ruim. Sim. Eu acho que o futebol é detalhe. Pode ser muito bem que o Flamengo continue fazendo uma temporada maravilhosa e numa final, como aconteceu lá com o Renato Gaúcho, não consiga vencer a final. Aí vai parecer que o trabalho foi um fracasso. E, na verdade, não foi um fracasso. Se eu fosse diretor do Flamengo, presidente do Flamengo, é chegar no Felipe Luiz e, meu querido, eu quero fazer um projeto com você pelos próximos 4 anos, pelos próximos 5 anos. Que eu tenho certeza que a longo prazo ele vai ganhar muito mais do que perder. O Flamengo já apresentou proposta para o Felipe Luiz de renovação de contrato até o fim do ano que vem. Só que o Felipe Luiz até o momento não respondeu. E tá tudo bem, tá? Ele tem o direito dele de não querer responder, de querer decidir quando terminar o ano, e o Flamengo, eu acho que tá certo em esperar. Sim. Porque eu tô com o Pedrosa, independentemente se o Felipe Luiz ganhar os títulos esse ano ou não, ele já mostrou que tem potencial, ele já mostrou que é um baita treinador. Já ganhou título. Já ganhou título, mesmo no início de carreira, e ele tem um bom elenco na mão dele. E a gente já sabe o que acontece com treinadores que ficam muito tempo à frente de um time. O Abel. Tá aí, o Abel. Nesse fim de semana, além desse grande clássico derby paulista, Corinthians e Palmeiras, tem também Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio já foi final de Campeonato Brasileiro. 82. E o Flamengo ganhou lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. Foram 3 jogos. Com Zico e companhia. Gol do Nunes. E no ano anterior... João Danado. O Grêmio tinha sido campeão em 81. Contra o São Na Paulo. final contra o São Paulo, também fora de casa. Viu? Gol de Baltazar. Ganha a final fora. Sim. Baltazar, um gol antológico no Morumbi. Artilheiro de Deus. Só que agora as realidades são diferentes. O Flamengo está muito bem, o Grêmio está mal das pernas, tal, com dificuldade para ganhar jogo, ganhou um recente. Vamos ouvir personagens desse Flamengo e Grêmio para a gente falar um pouco dessa partida. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que
deixar atrás o que aconteceu contra a Vitória. Foi uma grande vitória, mas não adianta ficar pensando naquele jogo especial. Obviamente agora o jogo domingo é um novo jogo que a gente tem pela frente para continuar na liderança do brasileiro, com nossa torcida, com nossa nação, em nossa casa. Então a gente tem que continuar preparando a semana da melhor maneira para chegar bem no jogo domingo e tentar fazer nosso melhor para conseguir mais uma vitória. Jogo importante, vai ser um jogo difícil. Grêmio, que é um grande time, é um time grande, então vai vir com tudo também. Nós precisamos desses 3 pontos e precisamos vencer para continuar lá e seguir um líder no Brasileiro. Flamengo e Grêmio, Eugênio Leal. Para esse confronto de domingo, acho que você não precisa fazer tanta conta. Não, mas eu estava vendo aqui os memes. Pensei que era a Lua. De Flamengo e Grêmio? O horário é diferente. Isso é legal. Fala dos memes, vai. A semana, porque aquela goleada que o Flamengo aplicou na Vitória segunda-feira por 8-0, somada ao momento ruim que o Grêmio atravessa, gerou uma fábrica de memes dos gaúchos. Torcedores do Inter? Não, do Inter também, né? Por exemplo? Do Inter também. Tem algum que você possa revelar? Eu posso falar aqui, por exemplo, o Farid Germano, que é antigo comunicador do esporte lá do Rio Grande do Sul, mas agora ele tem lá o canal dele e tal, não sei o quê. Ele fez Seria um vídeo, influenciador do Grêmio? É um influenciador, mas ele faz transmissão de jogos e tal, debate. Ele gravou um vídeo rezando, Abel. Sério? Rezando. Ave Maria, Pai Nosso, pedindo pelo amor de Deus para o Grêmio não ser goleado e tal, para evitar o vexame e tal. É engraçado porque ele é um personagem, né? Uma figura. Sim. Eu vi um do Vaguinha, nosso amigo Vaguinha. Vaguinha trabalhou com a gente no Fox Sports. Isso, que hoje é influenciador do Internacional. O Vaguinha falando o seguinte, olha aqui, agora o Grêmio tem que mostrar que o futebol gaúcho não tem medo. Vai pro Maracanã e joga de peito aberto, vai pra cima do Flamengo. Vai pra você ver o que acontece. Vaguinha, que é amigo do Grêmio, grande colorado. Muito amigo, como diria o... Jogar aberto contra o Flamengo no Maracanã. Dois de um canal muito legal também, o menino chama Chorume do Grêmio, torcedor do Grêmio. Num deles ele liga pra companhia aérea, pedindo para desmarcar o voo. O Grêmio não ir? Desmarca esse voo, não precisa não, pra quê? Pra que viajar? Tira que não vai ter esse voo aí, o Grêmio não vai mais viajar. E no outro ele faz uma escalação do Grêmio, é como se fosse o técnico, fazendo ali a pré-eleção pro time. Então ele escala 3 goleiros. 3 goleiros, é um sistema com 3 goleiros, com Deus e não sei o quê. Ônibus. Para um ônibus na frente e tal. Muito bom isso, Eugênio. Os memes estão sensacionais, porque eles refletem isso aí. O temor que o Flamengo passou a causar para esse jogo. O Flamengo joga em casa, os ingressos estão esgotados, no Maracanã, mesmo lugar onde ele goleou Vitória, embalado. O Flamengo vem aí, depois é data FIFA, ou seja, vai ter descanso, não vai precisar se poupar. Só tem um jogador convocado, esse jogador foi suspenso, se machucou, pensando em seleção brasileira. Então tá tudo à vontade para o Flamengo fazer uma grande atuação. Teve a semana livre também? Teve a semana livre também. E quando ele tem algum problema que o Felipe Luiz pensa, esse cara não está muito bem, vou trocar. Ou fulano se machucou, vou tirar. Ou, sei lá, ele olha pro banco, só tem fera. É isso. E o Grêmio? E o Grêmio vive um momento de dificuldade, né? Não vem jogando bem, não vem conseguindo se achar, se encontrar. Então, por isso, há um temor, né? O Flamengo passou, como passou pelo Inter na Libertadores, né? O Inter hoje é um time mais arrumado que o Grêmio. O Flamengo passou sem susto pelo Inter e depois a gente está vendo aí, atropelou Vitória. Então, há um respeito muito grande, digamos assim, por parte do Grêmio em relação ao Flamengo. Claro que os influencers, eles brincam, né? Fazem lá a graça, é engraçado a gente ver, né? Mas isso eu acho que reflete como o Flamengo hoje está impondo temor aos seus adversários. E o que se espera desse jogo é isso, uma vitória do Flamengo digamos, autoridade diante do Grêmio. É um temor de mão dupla, né? Pelo que o Flamengo está fazendo, pelo que o Grêmio não vem fazendo. As coisas se juntam. Assim, acho que na prática, quando a bola rolar, dificilmente um time treinado pelo Mano toma muitos gols. Esse é ponto de honra no trabalho do Mano. Mas nem isso ele tem conseguido fazer nesse tempo de Grêmio. Ele assume com um time que tomava uma média de gols muito alta, consegue dar uma reequilibrada nisso, mas ainda insuficiente.
O Flamengo talvez seja a barbada da rodada, o grande favorito da rodada. Porque você tem outros jogos, por exemplo, o Fortaleza, que está muito mal colocado, ele pega um Inter também que tem que mostrar serviço, talvez possa oferecer uma resistência. Agora, o Flamengo está sobrando muito e o Grêmio está faltando demais. Eu acho que essa é a grande questão para esse jogo. Em tempos recentes, eu não lembro de um jogo em que o Flamengo estivesse tão superior ao Grêmio, e são dois times protagonistas, toda hora estão disputando aí vagas em Libertadores, em Copa do Brasil. Eu não lembro de uma diferença tão grande entre os dois. É um favoritismo absurdo, assim. Acho que tudo que foi colocado reflete exatamente essa vantagem do Flamengo. E assim, acho que não tem outra forma que você possa imaginar o Grêmio, a não ser com linhas bem fechadas, o que pode fazer. Eu acho que o grande mérito do crescimento... Grande não, porque são muitos méritos, mas um dos principais pontos, acho que tem o Flamengo para ter conseguido tornar o seu jogo tão impressionante nos últimos jogos... é o entendimento do Jorginho com o Saúl. Acho que isso... Porque em alguns outros jogos antes... Recente. Isso recente. Porque a gente falava em algumas partidas, depois da volta da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo teve jogos de domínio, de posse de bola, mas dificuldade em criar chances reais. Não que tenha sido algo que pautou o Flamengo nesse período, mas houve algumas ocasiões que teve essa dificuldade. Eu acho que o entendimento dos dois ajudou a fluir muito o jogo do Flamengo. Sem falar, claro, do Samuel Lino, quanto que ele entrega 1 contra 1. Você tem diversas armas, situação de bola parada, com os zagueiros fazendo gols, o grande momento do Pedro. Então, assim, são muitos pontos. Mas eu acho que você conseguindo tentar neutralizar esse entendimento de Jorginho com Saúl, ali é um dos pontos onde faz o jogo do Flamengo fluir. Fazer dizer isso não é nada simples, né? Senão alguém já teria feito. Mas acho que esse é um dos principais pontos para você tentar conseguir segurar o Flamengo, embora a tendência é de uma vitória e uma vitória confortável do Flamengo Esse pelo fator momento das duas equipes. novidade dos jogadores do Flamengo do meio campo que chegaram recentemente, o Jorginho, o Saúl, que você citou, talvez dificulte ainda mais o trabalho dos adversários. Claro que eles estão vendo os jogos recentes do Flamengo e estão observando e vendo como estão jogando. Uma coisa é saber como joga. Outra coisa é conseguir parar. Exato. Sim, mas quando o time já vem jogando assim há mais tempo... Já está mais marcado, né? Já está mais marcado, você tem mais conhecimento. Não é? Esse fator novidade talvez não atrapalhe um pouco o adversário. O adversário? Sim, com certeza. Também, né? E não é só parar o Flamengo, como a gente está colocando lá, né? Está cada vez mais difícil vazar o Flamengo. Eu ia falar isso. A defesa do Flamengo, você chegar no gol do Flamengo é difícil, hein? É muito Tanto que a gente tem falado pouco do Rossi. Então, aliás, sobre isso eu estava ontem, Abel, eu vou buscar aqui. O Flamengo... Nesse Campeonato Brasileiro, são 9 gols sofridos, né? Em 20 jogos. Eu estava olhando o histórico. 9 dividido por 20, 0,45. É a média de gols sofridos. Olha ali, ó. 9 gols sofridos, não sofreu gol em 12 de 20 jogos, né? O chamado clean sheet. 2 gols sofridos como mandante apenas. Não sofreu gol em 9 dos 11 jogos como mandante. É impressionante. Já o Grêmio tem 19 gols marcados. É uma média de 0,85 por jogo, é isso? 95? 0,95 por jogo. Não faz gol. Não fez gol em 6 de 20 jogos. 10 gols marcando em 10 jogos como visitante. Ou seja, como visitante ele tem feito, né? Tem um golzinho pelo menos de média. Mas o histórico do Flamengo, eu fui buscar na era dos pontos corridos. Na era dos pontos corridos, após 20 jogos, que é o que o Flamengo possui hoje, só um time tinha defesa menos vazada. Palmeiras? Não, o São Paulo de 2007. São Paulo do Muricy, né? Fez parte daquele tricampeonato do São Paulo ali. Naquela ocasião, o São Paulo, com 20 jogos, tinha sofrido 7 gols apenas. Então é a defesa em 20 jogos, a melhor defesa da era dos pontos corridos. Com os mesmos 9 gols do Flamengo, outros 3 times. O Corinthians de 2013, era o Mano, né? Que era aquele time que não fazia gol, mas também não sofria. O Corinthians de novo em 17, do Carille, que foi campeão. Esse é um clássico. Que não tomava gol. E depois o Grêmio, acho que em 19, se não me engano, agora acho que é 19 ou 21 o Grêmio. Teve também 9 gols. Mas menos que esses 9 gols do Flamengo em 20 jogos dos pontos corridos, só o São Paulo em 2007. Isso mostra, né, a média de 0,45. É uma média impressionante. Aí depois eu vou olhar essa média
tem outros clubes esse ano que têm médias muito boas também. O Botafogo, o Palmeiras de média baixa de gols sofridos. Mas eu estou colocando aqui o Flamengo, que é o ponto que eu passei a semana aqui destacando, né? Como é importante para o Flamengo ser líder do campeonato e ser candidato e favorito, para mim, ao título, o mais importante é a defesa. É a defesa do Flamengo ser sólida como tem sido. E quando a gente fala de defesa, que você está citando muito bem, muita gente às vezes pensa, os zagueiros que são muito bons. Não é só o zagueiro, a marcação começa lá na frente. Defensivo. O sistema que compõe todo o time, né? É isso. Não é de hoje, mas cada vez mais hoje a gente vê que a defesa é um procedimento coletivo, assim como o ataque também o é. O ataque cada vez mais começa com os zagueiros. O Flamengo é um exemplo disso com o Léo Ortiz, dando assistência, iniciando jogadas e tal, porque do meio para frente os jogadores estão muito marcados. Então é uma coisa só. O time hoje não tem muita diferenciação entre o que é defesa e entre o que é ataque. Todo mundo defende, todo mundo ataca. E nisso, o sistema defensivo do Flamengo, que começa lá na frente com o Pedro, quando joga o Pedro, com o Bruno Henrique, quando joga o Bruno Henrique, e vai estourar no Rossi, faz com que o Rossi seja um goleiro pouco exigido. A bola vai pouco no gol do Flamengo. E quando foi, tá fazendo uma temporada muito boa. Muito boa. Seguro, porque também quando chega, raras vezes chega com grande risco. E quando chega, ele tá lá. Ele é muito bom goleiro. Então, esse drama aí do Grêmio, né? Num desses vídeos que eu estava citando aqui, até um menino fala, quando sofreu o terceiro gol, sai todo mundo pro vestiário. Sabe quem está nos assistindo? A questão não é sofrer muito gol do Flamengo, eu consegui fazer gol do Flamengo, é mais difícil ainda. A propósito, Eugênio, quem está nos assistindo e mandou abraços a todos? Farid. Olha aí, que figura. Farid Germano. Eu citei ele aqui. Grande tricolor. Flamengo confirma permanência no gasômetro e pode contratar mais até fechamento da janela. Flamengo anunciou, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a confirmação de que permanecerá com o terreno do gasômetro. O presidente Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, expressou sua empolgação durante um vídeo divulgado pelo prefeito Eduardo Paes, e suas palavras rapidamente ganharam destaque nas redes sociais. Nação, vamos por mais, já que a janela não acabou ainda, afirmou o mandatário, acendendo a chama da esperança entre os torcedores rubro-negros. A declaração de BAP não apenas celebrou a permanência no gasômetro, mas também deixou em aberto a possibilidade de novas contratações nesta janela de transferências. Embora o prazo esteja se esgotando, com o fechamento previsto para a próxima terça-feira, dia 2, a expectativa é que o Flamengo busque reforços adicionais para fortalecer ainda mais o elenco. Até o momento, o Flamengo já realizou investimentos significativos contratando 5 jogadores de peso: Jorginho, Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. O total gasto nas contratações gira em torno de 43 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 272 milhões. Dentre esses reforços, Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid, foi o mais caro, custando 22 milhões de euros. Com a janela de transferência se aproximando do fim, a urgência nas negociações se torna evidente. O Flamengo, que já fez um investimento robusto, agora precisa agir rapidamente se desejar adicionar mais talentos ao seu elenco. A torcida aguarda ansiosamente por novidades, enquanto o clube busca consolidar sua força no cenário do futebol brasileiro. Flamengo presta homenagem a Arrascaeta após recorde histórico no Brasileirão Camisa 10 do Mengão. Arrascaeta é um dos principais ídolos da geração recente do Flamengo. Na última segunda-feira, 25, inclusive, o uruguaio alcançou um feito histórico no Brasileirão ao se tornar o jogador com mais assistências na história do campeonato, com 79. Desse modo, o mais querido homenageou o meio-campista nesta sexta, 29. No CT Ninho do Urubu, o Flamengo apresentou Arrascaeta com 2 prêmios. Primeiro, o mais querido deu uma varinha de bruxo ao uruguaio, visto que o camisa 10 alcançou 100 assistências com o manto sagrado. Além disso, o Mengão preparou um troféu para o jogador em comemoração à marca histórica de maior garçom do Brasileirão. Em meio à homenagem, Arrascaeta aproveitou e voltou a se declarar ao Flamengo. Vestindo o manto sagrado há 7 anos, o camisa 10 segue como um dos principais nomes do mais querido dentro de campo, além de vestir a braçadeira de capitão do time de Filipe Luiz.
Estou muito feliz de estar aqui. Como sempre digo, é um privilégio e uma honra para mim poder representar dentro de campo uma torcida tão grande como a do Flamengo. Não é só um orgulho para mim essas conquistas aqui, mas também para toda a minha família, para todos os meus amigos e para a minha cidade. Desde criança eu corria atrás das coisas. Simplesmente não tinha nada. Cheguei ao Brasil, fiz a minha história, conquistei tudo o que conquistei. Mas como sempre digo, até que eu termine a minha carreira aqui no Brasil, não vou me acomodar. Vou continuar em busca de novas conquistas. Como disse, para mim é um orgulho muito grande poder estar vinculado a uma marca tão grande em um futebol tão importante como é o brasileiro no mundo. Isso aqui é uma motivação extra para continuar ajudando o time e os meus companheiros, disse Arrascaeta. Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo na temporada 2025. Neste momento, o camisa 10 é o artilheiro do Mengão, com 16 bolas na rede, e líder em assistências do time, com 13 passes para gol. Além disso, sob comando de Filipe Luís, o uruguaio tem ficado mais próximo da área dos adversários, levando mais perigo dentro de campo. Saúl destaca 2 pontos que mais o surpreenderam no Flamengo. Dá para perceber que, encaixado como uma luva no meio-campo rubro-negro, Saúl se aproxima do 7º jogo pelo Flamengo. Vivendo um bom momento no clube, o volante espanhol destacou o que mais o impressionou desde que chegou ao Rio de Janeiro. Diria 2 coisas. A primeira seria a torcida, e pessoalmente tenho que estar muito agradecido a eles. Desde a apresentação no Maracanã, recebi um carinho que, como sempre digo, ainda não consegui retribuir dentro de campo. E a segunda seria o nível do clube, tanto dos jogadores quanto da infraestrutura. Dá para perceber que é um clube gigantesco, um clube grande, e estou agradecido e muito feliz por poder estar aqui, afirmou. O Flamengo apresentou oficialmente Saúl Ñíguez no dia 25 de julho de 2025. Desde então, o volante espanhol participou de 6 jogos e ficou à disposição de Filipe Luís em 8 ocasiões. Nas últimas partidas, o camisa 8 conquistou a titularidade ao lado de Jorginho no meio-campo e, com atuações seguras, rapidamente, caiu nas graças da torcida pela forma como se adaptou ao estilo da equipe. Além de mostrar qualidade técnica e experiência em campo, Saúl também vem fortalecendo a relação com a torcida fora das 4 linhas. Após passagens por Atlético de Madrid, ESP, Sevilha, ESP e Chelsea, ING, o volante chegou ao clube sem custos. Desde então, tem interagido com os torcedores nas redes sociais, respondendo recados, participando de brincadeiras e demonstrando bom humor. Assim, o espanhol vai se consolidando como uma das gratas surpresas do elenco rubro-negro Cruzeiro e Palmeiras tem jogos difíceis neste fim de semana. Pelo Brasileirão não é só o líder Flamengo que entra em campo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Isso porque os adversários direto do mais querido Cruzeiro e Palmeiras têm duelos difíceis pela frente no Brasileirão. Em resumo, o Cruzeiro é o primeiro dos times a entrar em campo. Neste sábado, 30, a equipe de Belo Horizonte recebe o São Paulo no Mineirão. Contudo, é importante ressaltar que o time paulista está invicto no Brasileirão há 8 jogos. Inclusive, a última derrota do clube comandado por Hernan Crespo foi para o Flamengo, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2-0. Por outro lado, o Palmeiras, assim como o Flamengo, entra em campo apenas no domingo, 31. Com isso, na 22ª rodada do Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira tem um clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Lembrando que o Alvinegro Paulista eliminou o Alviverde recentemente da Copa do Brasil, ainda nas 8ª de final. Sábado, 30, 21h. Cruzeiro, X São Paulo. Mineirão domingo, 31, 18h30. Corinthians, X Palmeiras. Neoquímica Arena. Por fim, o Flamengo recebe o Grêmio, no Maracanã, para disputar a 22ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no próximo domingo, 31. Por fim, as equipes medem forças a partir das 16 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Rede Globo na TV aberta e do Premiere, no pay-per-view. Atualmente, o Flamengo de Filipe Luís está super embalado no Brasileirão. Não à toa, o rubro-negro é o líder isolado do torneio, com 46 pontos conquistados.
Por outro lado, o Palmeiras está em segundo lugar com 42, enquanto o Cruzeiro, com 41, está na terceira posição. Dessa forma, as equipes não têm como ultrapassar o Fla na tabela nesta rodada, mesmo que o mais querido não conquiste os 3 pontos.